As pessoas, elas têm uma concepção errada, completamente errada, em dizer que Deus é pai de todos. Deus é pai, isso é um facto, mas Ele não é pai de todos. Tem muitos que vivem nessa terra, mas não são filhos de Deus. E por que não são filhos de Deus? Primeiro, porque eles não obedecem a Deus. E segundo, porque eles não têm nenhuma ligação, nenhum elo com esse Deus. Então, como é que eu posso dizer que sou filho de alguém, se eu não tenho nenhuma ligação, se eu não tenho nenhum elo, nada me liga a este que eu digo ser meu pai? Olha para cá, quando eu perguntei se você era filho de Deus, você afirmou que sim. Veja a seriedade dessa afirmação, gente. Veja a seriedade dessa afirmação. Eu sou filho de Deus. Olha para cá, por favor. Não mexe agora no Facebook, não mexe agora no WhatsApp, não mexe agora no seu telefone, não atende ligação, porque Deus, Ele quer te propor algo, propor a você uma coisa. Deus, Ele quer fazer para você uma proposta. Deus, pessoal, Ele não é intrometido. Deus, Ele não é carrasco, Ele não impõe nada a ninguém. Deus é pai daqueles que se tornam filhos, daqueles que passam a obedecer a sua palavra, a sua voz. Só que esse pai nem sempre dá o que a gente quer. Esse pai, ele chama atenção porque ele ama. Ele chama atenção quando tem que ser chamado. Ele exorta quando tem que ser exortado. Esse pai, ele afasta pessoas da nossa vida, pessoas que vão nos prejudicar, pessoas que vão trazer problemas. Esse pai, ele mesmo se encarrega de distanciar essas pessoas da gente, de afastar essas pessoas da gente, para que venhamos crescer, para que venhamos permanecer. Agora, só entende isso quem é filho, pessoal. Só entende isso quem tem ligação com Deus. Qual é o elo que nos liga a Deus? Qual é a ligação ou o que nos faz estar ligados a Deus? A fé. Se você é um jovem que vive na fé, se você é um jovem que obedece à palavra de Deus, então você tem uma ligação com Ele. Você conversa com Ele. Ele conversa com você. Ele ouve a sua voz. Você ouve a voz dEle. Então você anda de acordo com a vontade desse Deus. Você anda de acordo com a vontade desse Pai. E você entende que as coisas vão ser feitas para o seu bem. Aqueles que são de Deus, aqueles que são filhos de Deus, pessoal, eles não vivem um mar de rosas. Eles enfrentam lutas, eles enfrentam desertos. Quando eu me tornei de Deus, os meus amigos foram embora. Depois que eu entendi que foi o próprio Deus que fez o quê, pessoal? Os afastou, porque aquelas companhias não eram boas para mim. Estavam me arrastando para o buraco, estavam me puxando para baixo. Aquelas companhias, para você ter ideia, eu fui tão influenciado, mas tão influenciado a curtir a noite, a ficar em esquinas, em lugares, bebendo, fumando, com determinados grupos. Eu fui tão influenciado a isso, que eu parei de estudar aos meus 12 anos de idade. Eu deixei os estudos com 12 anos de idade. Eu parei de estudar para passar as noites bebendo, fumando, jogando, se prostituindo, por conta de influências de supostos amigos. Eu pergunto para você,
se eu não tivesse conhecido a Deus, se eu não tivesse me convertido, saído daquele caminho, onde eu estaria hoje? Não sei. Em um lugar bom, certamente não estaria. Porque um jovem que para de estudar, um jovem que passa a usar a força que tem para as drogas, para a violência, para as brigas, para os jogos, para as noites, um jovem que usa a sua força para isso, não dura muito tempo. E se dura, vive uma vida fracassada, destruída. Então, anos depois, eu entendi que tudo o que aconteceu foi Deus que fez. Foi para o meu bem. Aquelas pessoas ruins, mas se afastaram. Eu passei a andar só, pessoal. Quem é de Deus anda só. Quem é de Deus tem colegas, tem companheiros. Mas anda só, não depende de ninguém. Não depende de influências, de palavras de ninguém. Não depende de motivação de ninguém. Não depende de vícios. Quem é de Deus, quem é filho de Deus, não depende de uma substância para se sentir um pouco melhor. Quem é de Deus não precisa de um relacionamento para ser feliz, porque ele já é feliz.